Olá, boa tarde novamente. Aqui de volta Luiz Fernando Roxo. Vamos começar o nosso bate-papo de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 6/12, e a gente tem um monte de coisa legal para falar de opções, porque o mercado deu uma agitada, as volatilidades se mexeram um pouquinho. Vamos, como sempre, ter muita coisa para ver sobre as opções. Todo mundo que acompanha está convidado a fazer a pergunta, a deixar o seu comentário, a tirar qualquer tipo de dúvida ou fazer uma crítica. Então o canal está aberto para quem quiser falar, e quem estiver acompanhando o bate-papo pelo YouTube atrasado, hoje já não é mais o dia 6, também tem condições de falar com a gente através do e-mail roxo@rox, que é ROCX, então roxo ROXO, @rocx.com.br. Legal, vou tirar o meu rosto, vamos colocar aqui diretamente na planilha de opções para a gente começar a fazer as simulações. Se a gente precisar fazer uma simulação um pouco mais sofisticada, entre call, put, alguma coisa assim, a gente vai para o software FlexCam, que nos ajuda. Senão a gente usa essa planilha que é um pouquinho mais simples e um pouquinho mais didática principalmente. Legal, então estamos mudando aqui para a planilha de opções. Como vocês podem ver, essa planilha aqui, ainda acho que ainda não podem ver, mas eu estou comentando, essa planilha aqui não é a planilha de opções normal, já é aquela planilha nova, planilha de opções com put, mas a gente está abrindo aqui a Petro L, a primeira opção de Petro que a gente vai ver é a opção de Petro L. Olha, a Petro, papel Petro, se você pegar a série histórica dela nos últimos anos, dia a dia, cada candle, cada fechamento, e dividir um pelo outro, tirando o retorno, depois fazer aquele tratamento log normal, depois tira o desvio padrão, você vai achar a volatilidade. Essa volatilidade, se você fizer um cálculo de maneira exponencial, quer dizer, der um peso um pouquinho maior para os dados mais novos e um peso menor para os dados mais antigos, olha como não é tão difícil assim. Você vai descobrir que a volatilidade média anualizada, quer dizer, de modo anualizado, de Petrobras está mais ou menos na faixa de 29,35% ao ano. Isso significa que no passado, não é no último ano, é nos últimos anos, dando um peso maior para o curto prazo, quer dizer, dando um peso maior para os últimos 21 dias, 22 aliás, dias, a gente teve uma variação média que anualizada, então a gente acha a volatilidade do dia e eleva por 252 dias úteis para saber quanto é a volatilidade anualizada, está na faixa de 29,5%. Isso significa qual foi a variação passada, e isso também nos dá uma ideia, uma perspectiva do quanto que o mercado pode variar no futuro. Por que isso? Porque a única maneira de fazer uma estimativa com relação ao futuro, imaginar como pode ser o futuro, é fazendo uma proxy comparativa do passado, é olhando para trás. E você olha para trás e tenta estimar como é que vai ser no futuro. Então não significa que no futuro, no ano que vem, daqui 12 meses, a variação média da Petro será 30% ao ano. Ela será o que ela for. Se a gente tiver uma crise vai ser maior, se o mercado só subir provavelmente vai ser menor, mas o fato é que o mercado está trabalhando com uma volatilidade também nessa faixa. Se você der uma olhada, por exemplo, na Petro L18, L19, L20, você vai ver que a variação, a volatilidade média que o mercado está trabalhando, o quanto que o mercado estimou de volatilidade, quanto ele exigiu de prêmio de risco para poder vender a sua opção, ou quanto que ele pagou, esteve disposto a pagar de risco, foi na faixa de 31%, 32%. Então a volatilidade histórica, essa calculada estatisticamente, ela está em linha, ela está muito parecida com a volatilidade implícita, pelo menos no vencimento mais curto, que é o vencimento L, que também só tem 7 dias úteis de vida. O que nós podemos ver aqui? Uma das coisas legais que a gente pode ver é como de fato o ratio, aquela estratégia que a gente compra 1 kg da opção mais cara e vende 2 kg da opção mais barata, como ele costuma funcionar. Por exemplo,
Se você tivesse comprado 1 kg de Petro L20 2 meses atrás e vendido 2 kg de Petro L21 para poder pagar a compra da L20 e tivesse recebido por isso, agora você estaria recebendo 3 centavos para desmontar. Por quê? Porque você venderia a L20 por 7 centavos, compraria 2 quilos da L21 por 2 centavos cada um, 2 vezes 2 dá 4, 7 menos 4, 3 centavos. Você colocaria 3 centavos no bolso para sair dessa trava. É pouco, não é muita coisa, porque você teve que aguardar muito. Tá certo que, como a gente sempre diz, lucro pequeno não mata ninguém, mas é pouco. Agora, olha que interessante, se você tivesse comprado 1 kg de L19 e vendido 2 kg de L20, que é a opção de 7 centavos, você teria condições de vender a L19 por 27 centavos, comprar 1 kg de L20 por 7 centavos, 7 vezes 2, entrar na trava melhor ainda. Agora, imagina nesse caso aqui, ó, L19 com L18. Imagina se você fosse capaz de vender a L18 que você estava comprado por 90 centavos e comprar a L19 por 27 centavos cada quilo. Aí você ganharia uma boa grana. Por quê? Porque você venderia 1 kg de L18 por 90 centavos, compraria 1 kg de L19 por 27 centavos, vezes 2, porque você está vendido em 2 kg dá 54 centavos, 54 centavos menos 90 centavos dá 36 centavos de lucro. 36 centavos é mais do que, ou é quase o dobro, né, ou mais do que o dobro do que aqueles 10 ou 15 centavos que a gente tem como objetivo. E é por isso que eu digo para vocês, uma parte do ratio tem que carregar até o vencimento, porque quando você acerta você consegue ter uma diferença dessa. No caso da L17 com 18, como a L17 está valendo 1,80 e a L18 está valendo 90 centavos, aí você não ganharia nada, porque a L17 está valendo 1,80 e a L18 está valendo 90 centavos, 90 vezes 2 dá 1,80, menos 1,80, você precisaria desmontar no 0 a 0. Para quem fez a trava 16 com 17 é a única que perderia grana, mas gente, montar uma trava 16 com 17, a Petro trabalhando acima de R$20 durante bastante tempo e abaixo disso durante pouco tempo, nem seria um conselho muito bom, né? O Juninho dizendo boa tarde aí para a turma que está participando, boa tarde para você também. Vamos ver agora como é que está a Petro A. Petro A, ela já tem 28 dias para o vencimento, ela não é uma opção exatamente, ela não é uma opção que já está para vencer, então não dá para desmontar, também não está muito boa para montar, mas está aí no meio do caminho. Quais opções que a gente tem que a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo? Olha, por exemplo, nós temos a Petro, não, é que não está tudo A, tem A e B aqui, então eu vou colocar tudo A, aqui para a gente ter o mesmo padrão, senão bagunça, até para a gente ver volatilidade, aquelas coisas que a gente tem que ver, porque parece que a gente fica simplesmente acompanhando como é que está a volatilidade e tal, mas isso ajuda muito, porque a gente vai fazendo um mapa da volatilidade nos últimos meses e anos, e isso dá uma sensibilidade muito boa para operar. Legal, agora está tudo A mesmo. Olha lá, no caso das Petro A, você não tem muita oportunidade de montar. Teria no máximo aqui, ó, Petro A 22, você compra 1 kg por 7 ou por 8 centavos, alguma coisa assim. E a Petro A 23, você vende 1 kg por 4 centavos, 2 quilos daria 8 centavos, você receberia 1 centavo para sair da trava. Mas não está dando para montar nada muito legal, nem para desmontar, você está no meio do caminho. Você poderia desmontar, por exemplo, Petro A 21, dá 16 vezes 2, dá 32, menos 35, você receberia alguns centavos aí para sair dessa trava. A 19 está 72, a 20 está 35, então 35 vezes 2 dá 70. 70 menos 72, você também receberia 2 centavos para sair da trava, mas não é nenhuma grande oportunidade.
dá pra gente ficar fazendo aquele monta e desmonta. Por quê? Porque esses ratios, por mais que o mercado não suba nem caia muito, que é o que aconteceu hoje, quer dizer que ele fique numa variação menor do que 1,5%, 2%, dá para você fazer um monte de estratégia com uma diferença de pelo menos 3 ou 4 centavos a seu favor. Então, não teria muito o que fazer no sentido de já realizar lucro, já aumentar a posição, mas para fazer um giro para 20 ou 30% da posição que você está carregando, ela é super possível. E cada giro que você faz recebendo 2 ou 3 centavos, isso vai baixando o seu preço de custo. Agora nós temos a Petro B. A Petro B está com uma letra grandona aí. A Petro B está com 45 dias úteis. É isso mesmo? É. Então também não é muito tempo, mas aí a gente tem algumas boas oportunidades. Por exemplo, vender Petro B 21 por 31 centavos, vezes 2 dá 61, e comprar a B20 por 57 centavos, recebendo 4 centavos. Você zera o pozinho na A, provavelmente A23 ou 24. Depois você poderia vender a B22 por 18 centavos. 18 vezes 2, 36. 36 menos 31, você receberia 5 centavos para fazer a trava. A volatilidade de Petro B, de Petro A e de Petro L, todas em linha, perto de 30%, 31%. Então todas muito parecidas. Normalmente elas estão um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo da perspectiva. Agora não, todas aí na faixa de 30%, 31%. E uma outra oportunidade seria vender a Petro B23 por 10 centavos, 10 centavos vezes 2, 20 centavos, e comprar a Petro B22 por 18 centavos, recebendo 2 centavos e comprando um pozinho na A24, 25, alguma coisa assim, por 1 centavo, no máximo 2 centavos. Roxo, daria para eu fazer B21 com B23? Dá, obviamente. Você consegue fazer quase 1 para 3. Você compra um de B21 e vende 3 kg de B23. Mas tem que tomar muito cuidado. O pozinho que você vai zerar, e o conselho que eu dou é: considere cada par como um par isoladamente. Então, se você comprar 5 kg de B21 e vender 20 kg de B23, como se você estivesse fazendo 1 para 4, eu acredito que você tem que ter no seu controle algo como assim: eu comprei 5 de B21, vendi 10 de B22, comprei 10 de B22, vendi 20 de B23, e aí você vai lá, corta, isola o B22 que não tem nada, mas considera em termos de controle 5 kg de 20 com 21 e 10 kg de 21 com 22, ou assim por diante, para você conseguir fazer uma triangulação dessa, em que você tem uma pequena quantidade cara e uma grande quantidade de opções bem baratinhas, sem correr o risco de estar sentado em cima de um barril de pólvora super mega vendido em gama. Não dá. Então considera cada parzinho isoladamente. Esse é um bom conselho. Muito bem. Dá para montar o ratio aí na Petro B? Dá. Dá para dá para fazer compra de volatilidade também? Olha, compra de volatilidade, para quem está acreditando que dezembro vai ter aí uma variação de preço significativo, até em janeiro, aí eu já acho que você poderia comprar mais na Petro A ou até na própria Petro L, mas Petro L acho que não, na própria Petro A eu acho que é o mais interessante para compra de vol. E aí você teria que trabalhar, por exemplo, numa A18 vendido e numa compra de na A17 vendido, uma opção com os 80%, 85% de delta, e aí comprar uma Petro A19, uma Petro A20 com 49% ou até com 30% de delta, e aí você faz uma proporção para zerar o delta bonitinho. A ideia não é fazer uma proporção redonda de 1 para 2 nem nada disso. Deixa o delta zeradão, bem mais comprado na curta, baratinha. Se o mercado arrebentar, subir para algum lado, você se dá bem. Roxo, você acha que eu devo, por exemplo, fazer um boi na curta e uma vaca na longa? Gente, toma cuidado com a complexidade. Conselho é: você se considera um faixa preta de opção? O que é um faixa preta de opção? Um cara que mexe com isso há pelo menos 4 anos, que tenha no mínimo 2 ou 3 cursos, que já tenha operado de maneira ativa
vários tipos de vencimento? Eu me considero. Então aí, montar uma compra de vol na curta e uma venda de vol na longa, ou fazer uma venda de vol, uma vaca na longa e mais uma operação de calendário, talvez se justifique. Se não, se você está começando agora, por mais que você tenha a capacidade de matemática e de abstração de entender todas essas curvas, entender o que nós estamos fazendo, tome cuidado, considere que o que você está fazendo é uma coisa mais didática do que uma coisa feita de fato para ter retorno, para ganhar dinheiro, porque a opção é muito, muito perigoso. Você acaba fazendo um monte de opção uma em cima da outra, um vencimento neutraliza o outro, no final você não sabe se você está comprado, se você está vendido, no final das contas você não sabe nem se você tem que torcer para o mercado subir ou cair, que é o pior das coisas, porque você não tem nenhum head emocional, no dia seguinte você entra em parafuso, fica nervoso, então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. O que mais que nós vamos ver? Petro B nós já vimos, Petro X com Petro M. Petro X com Petro M são as opções de venda. Vamos só dar uma olhada como é que estão as volatilidades. Petro X hoje está com X20, 22, já está com VE muito baixinho, porque elas são mais dentro da grana, né? Já tem um valor nominal mais alto, elas praticamente nem tem vol ainda, não tem mais vol. São bons seguros, por exemplo, você comprar. Por exemplo, se você quisesse fazer uma compra de volatilidade, você poderia comprar uma Petro X22 dessa, quase sem VE, você quase não paga a taxa para estar nela, tá certo que ela só tem 7 dias, então ela é meio perigosa, e aí você vende o papel, que também não paga taxa nenhuma, e aí você compra uma opção de venda, vende o papel alugado, e aí você fica tranquilo, tanto para uma grande alta, que se tiver uma grande alta, você perde na put, mas desculpa, você perde no papel que está vendido, mas ganha na put, e aí vice-versa. Mas na verdade você teria que vender, né? Não dá para vender e comprar. Desculpa, hein? Eu falei bobagem. Você tem que vender o papel, aí você fica short no papel, ganha na queda, e vender também a opção de venda. Aí funciona direitinho. Você tem uma espécie de um straddle, e aí você fica com um gráfico também com um cara de straddle aqui mesmo, fazendo uma operação que é papel com put. Mas me enrolei, então vou até passar aqui, vamos ver o outro. As opções puts mais interessantes agora são as opções para o vencimento M, que é o vencimento de janeiro. Vencimento de janeiro, e esse vencimento é o vencimento que agora faz mais sentido operar. E aí você tem, por exemplo, já uma M22 que já está com um delta de quase 100%, menos 98%, então está extremamente dentro da grana. Então seriam seguros interessantes para serem feitos. O Juninho está dizendo que tentou mandar um e-mail para mim na segunda-feira que eu passei o e-mail, mas voltou. Eu vou anotar aqui qual é o e-mail. É roxo, até por minúsculo aqui, roxo@rocx.com.br. Talvez por algum motivo tenha ido errado. Eu uso esse e-mail o tempo todo, então deve dar para receber sim. Pode mandar tranquilo. Agora vamos ver como é que tá a Vale L. Vale L, o papel está 36,58. Falta só 7 dias para o vencimento. A volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente e tudo mais, da Vale está na faixa de 25,68%, então 26%. Estamos em linha também com a volatilidade implícita, que é aquela que o pessoal usa para operar, que está aqui, ó, 24%, 25%. A menor das volatilidades é da L23. Então o fato é que a volatilidade implícita está até abaixo da volatilidade histórica. O Maurílio está dizendo assim: e como é calculada a margem, se é possível fazer a operação via home broker? Infelizmente, esse chat de quinta-feira é um chat para as pessoas que
estão focadas mais em operações de mesa e de robô. Para fazer esse tipo de operação de ratio, as mais complicadas na mão, não é fácil. Eu podia tentar iludi-los aqui, dizer não, dá para fazer, faz que é fácil, mas eu não faço na mão. A gente usa operador, usa mesa. Faço tudo, obviamente, pela Directa, tudo pela caixa, mas não no home broker. A gente usa uma solução um pouco mais sofisticada que vocês podem ligar lá, cotar, ver no atendimento, dá para você ter um robô. Então a resposta é mais ou menos essa. O Maurílio tem uma outra pergunta aqui. A pergunta dele é a seguinte: tem algumas dúvidas sobre a vaca. Desculpe se esse não é o canal ideal. É esse mesmo, pode perguntar. Gostaria de saber qual é o momento ideal de fazer a montagem na operação. Qual seria o momento ideal de desmontar a operação? A gente depois começa a tratar o mercado da maneira complexa que ele tem que ser tratado. As soluções ideais, elas são um pouco mais ideais e um pouco menos reais, né? Então, assim, existe uma faixa ou uma área de situações em que é interessante a montagem da vaca e uma situação em que é interessante desmontar a vaca, o ratio. A vaca, para você montar, eu acho que o ideal mesmo é depois de grandes quedas, grandes variações, quando a volatilidade dá aquela baita subida e depois o mercado dá uma pequena alta, mostrando que ele já vai se acalmar, e aí você consegue fazer a estratégia longa numa proporção até melhor do que 1:2, ou se você fizer 1:2 você faz recebendo muito, você compra o pozinho barato, então você faz uma estratégia que o risco é muito baixo, porque quanto menos opções longas, baratas você vender para comprar uma opção cara, menor é o risco. Por exemplo, na crise de 2007, não da de 2008, agosto de 2007, que foi o comecinho do subprime, que a gente teve em agosto, entre 13 e 18 de agosto, por aí, uma grande afundada, eu cheguei a montar essa estratégia numa proporção de 1:1.3, 1:1.4. Desse jeito é altamente difícil você perder grana. Mas o que a gente faz, a gente que monta isso todo mês, é assim, todo mês monta um pouco. No mês em que a volatilidade está muito baixa, a gente monta menos e por mais que a vol não suba, a gente ganha grana porque montou lá um pouquinho e vai lá ganhando um pouco de taxa. Quando a volatilidade começa a subir, a gente começa a aumentar a posição, e aí quando a volatilidade está lá em cima e indica que pode começar a cair, ou por conta de divergência de curva, ou por conta que o mercado já se acalmou, ou até por conta do fundamento que fez o mercado ter essa dor de barriga, não ser um fundamento tão sério assim, não ser uma notícia, um evento de curto prazo, quer dizer, não ser fundamental, ser uma coisa mais superficial. Na hora que você percebe isso, aí é interessante de você montar. O desmontar, aí vai depender se você está no lucro ou no prejuízo. Você tem que ter a definição do stop. Se você montou uma vaca bem longa, a maneira mais fácil de fazer stop é comprando um pouco da opção que você está vendido. Então, e aí é de olho na grega, você tem que definir limites de risco, aí fica um pouco mais complicado, mas você define um limite de risco, chegou lá, você tem que estopar. O stop pode ser gastar dinheiro e comprar diretamente a opção que você está vendido, porque você melhora muito as gregas, ou desmontar a operação como um todo. O problema de desmontar a operação como um todo é que a opção longa, a B, a C, por exemplo, ela não é líquida o suficiente para você sair de um modo que você não pague slippage, você vai ter que pagar slippage para sair. Então o melhor mesmo é raspar um pouquinho da opção que você está vendido e ficar mais tranquilo. Temos aí comentários do Ale Neri. Ele está dizendo que a pergunta é um pouco mais iniciante, não tem problema nenhum, o canal é para isso mesmo, é todo tipo de pergunta. No máximo a gente vai dar uma zoadinha porque você não sabe das coisas. Não, tô brincando, ninguém vai zoar não. Vamos lá ver como é que tá avaliar, que é o vencimento de janeiro. Depois disso eu vou responder a pergunta do Alener e avaliar. O primeiro vencimento que a gente está acompanhando é o vencimento A36. As volatilidades estão até um pouquinho mais baixas do que a volatilidade da Vale L, então já se imagina aí uma pequena convergência
o nível de vol um pouquinho mais baixo, na faixa dos 23%, praticamente a mesma vol. E aí, vamos ver como é que estão as relações. Olha lá, vale A 40, 45 centavos. Vale A 41 já está 13. 13 vezes 2, 26. Então, não tem ratio aí, não tem jeito. Vale A 39 com vale A 40. 76 centavos com 45. Aí já daria. Mas você só tem uma distância de R$1. Estou fazendo uma proporção um pouco melhor. Então, os ratios de vale, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a vol dele está bem mais baixa e o preço nominal dele é muito mais alto. Então, você faz um 1:2 recebendo alguma coisa, mas se o mercado puxar também, a coisa dá uma complicada, tá? Mas a gente não tem muita oportunidade. Se tiver, no máximo vale A39 com vale A40, mas aí você tem que comprar o pozinho, eventualmente até fazendo uma proporção menor. Em vez de vender 2 quilos da barata para comprar um da caro, você vende 1.8, 1.9, 1.7. Aí tem um pouco mais de tranquilidade para fazer. Vamos ver como é que está a Vale B agora. Antes disso, já estamos com a planilha aberta aqui, vamos dar uma lida na pergunta do Aleneri. E depois a gente parte para a Vale B. Damos uma olhadinha também como é que estão as estratégias de OGX L e OGX A. A gente pode eventualmente ver como é que seria uma compra de vol, uma venda de vol na OGX. A pergunta do Aleneri é a seguinte: posso fazer uma pergunta de iniciante ou gostaria de saber se para montar a operação eu preciso ter o papel? Porque como eu vou vender uma opção sem ter o papel? Olha, veja como a gente, quando parte para o tal do avançado, as coisas vão ficando cada vez mais subjetivas e cada vez mais abstratas. Subjetivas não, desculpa. A palavra real é abstratas. Na verdade, como você está comprando 1 quilo de uma opção mais cara, e esse quilo de uma opção mais cara te dá o direito de comprar uma opção no preço de exercício mais alto, esse quilo vai garantir a venda da mais barata. Só que como você está comprando 1 quilo e vendendo 2, você só garante 1 quilo. Esse quilo você garante até com uma boa vantagem, mas você só garante 1 quilo. O outro quilo que você está vendendo descoberto, aí você vai garantir, vai travar com o pozinho mais curto, tá? Então é por isso que você não fica descasado e não fica vendido descoberto. Então, ao invés de utilizar a garantia do papel, do ativo, para fazer a venda das opções mais baratas, você usa um outro tipo de ativo, um outro tipo de contrato, porque opção não é ativo, é contrato. Você usa um outro tipo de contrato para conseguir fazer essa trava. E aí, no final das contas, ao invés de você estar mexendo com o papel e depender da alta ou da queda do papel, esse tipo de estratégia de opções, elas são apostas puramente estatísticas. Você tem faixas de variação onde você tem lucro, faixas de variação onde você tem prejuízo, você tem períodos em que essa faixa é lucrativa e perdedora. Por isso que, assim, quando a gente fala de ratio aqui no bate-papo avançado, nós estamos falando de uma estratégia hiper complexa. Eu não estou sugerindo que você abandone esse bate-papo e vá para segunda-feira, jamais. Acho legal vocês entenderem essas coisas novas, mas começa a ver outras palestras minhas e de outros professores aí de opções no YouTube. Vai atrás de apostila. Eu tenho uma apostila grande de opções explicando as estratégias do ratio. O nosso operador Bruno acabou de passar aqui atrás, não tem problema nenhum. Estamos uma mesa operacional mesmo. O Bruno está comigo desde 2007. Trabalhamos junto desde 2007. E vamos ver então como é que estão as Vale B. Já respondi aí a pergunta do Ale. E o Maurício está dizendo assim: como é calculada a margem para a operação de vaca? Essa operação pode ser feita pelo Home Broker Directa? Olha, pelo Home Broker Directa ainda não. A gente está fazendo a modelagem. Eu não vou dizer que está na reta final, porque senão eu vou fazer uma promessa que eu não sou capaz de cumprir. Ou talvez não seja capaz de cumprir, mas você dá uma ligadinha lá no atendimento, fala que você quer ser atendido pelo private, pela mesa, que é um robô, e aí acima de um certo valor de corretagem por mês você pode fazer essa estratégia. Roxo, e se eu não tiver esse valor? Aí você passa para aquela outra estratégia que compra do papel com trava de baixa. Tem estratégias um pouco mais simples que também são show de bola.
e aí que a gente aborda um pouco mais na segunda. E aí, para que eu vou ficar assistindo então você conversando de uma estratégia que eu não posso montar? Não, vai aprendendo, vai ficando bom. Quando o volume que você operar e a sua segurança tiverem maiores, quando você estiver gastando mais do que R$500, R$600 por mês de corretagem, aí já vale a pena tentar operar pela mesa, tentar operar pelo private lá, ter um robozinho. E olha, tenham certeza, é questão de tempo do home broker Direct Invest ter o robô. Vários home brokers terão um robô muito em breve, e isso é uma tendência mundial. Nós vamos operar spread, nós vamos operar estratégia, não vamos mais operar o ativo. Então, 10 anos atrás as pessoas falavam isso nunca acontecia. Agora aconteceu. Tá aí. Então assim, não dá para operar direto no Direct Invest. E o cálculo de margem, ele é um cálculo feito por um sistema que a Bolsa comprou lá de Chicago, e ele chama assim CM Teams. E o CM é de Chicago mesmo, e o CM Teams, ele é um software que foi comprado de Chicago na década de 90, foi tropicalizado aí pela BMF. Ele é até um pouco melhor do que a versão inicial, porque ele leva em consideração cada uma das carteiras, mas ele ainda é uma modelagem antiga, que ainda leva em consideração volatilidade para estimar variação futura, e a gente, como eu já falei para vocês, sabe que isso não funciona muito bem. Então, o sistema da Bolsa, ele pega a estratégia que você montou, ele olha essa estratégia e ele diz assim, o que aconteceria com a sua operação, com a sua estratégia, se o mercado subisse um pouquinho. E aí ele faz uma simulação para vários pontos no tempo e descobre que, olha, para subindo um pouquinho não te atrapalha, não é ruim para a sua estratégia, é bom. E se ele subir médio? E se ele subir muito? E ele subir muito, ou super muito, então ele faz 5 cenários de alta. Hoje em dia acho que até faz mais, faz uns 10 cenários de alta, uns 10 cenários de baixa, em algum ponto no futuro, normalmente num ponto próximo do vencimento. E ele pega o pior dos cenários, a pior situação que poderia acontecer na sua operação, e é aquilo que ele vai chamar de margem. Agora, a gente sabe que coisas piores podem acontecer no mercado do que as simulações de teste de estresse, que é isso, 5 cenários bons e ruins, podem estimar. A Bolsa já está fazendo um esforço muito grande para deixar mais moderna essa modelagem. Na verdade, você não pode usar variações de volatilidade, você teria que usar variações um pouco mais extremas, né? Possibilidades um pouco mais extremas de variação. E 5 cenários para 1 ou 2 pontos no tempo também é uma coisa muito fraca. Então você teria que ter dezenas de cenários. E aí quando você tem uma modelagem dessa, que define muitos cenários em muitos pontos de tempo, utilizando tipos de distribuições variadas, ao invés de usar só a distribuição normal, usar aquela que a gente aprendeu na faculdade de administração, economia, T-Student, lembra? T-Student 2, 3, é por aí que eles vão. E então fazem muitas simulações. Esse tipo de modelagem se chama simulação de Monte Carlo. A Bolsa ainda não faz isso, sabe por quê? Porque fazendo isso, ela ia ter que cobrar uma margem de você tão alta, que não valeria a pena você montar. Por quê? Porque operações vendidas descoberta, ela perceberia que o risco é um risco assimétrico infinito, e aí compraria 1 tonelada de dinheiro, você não depositaria e não operaria. Então essa mudança está sendo feita, essa adaptação está sendo feita aos poucos. Não é maldade nem ganância da Bolsa, ou pelo menos não é só ganância. Principalmente é uma adaptação a essa nova realidade, que é uma realidade que assume que o mundo é muito mais complexo do que a curva normal pode tentar explicar. E aí, via de regra, enrolei, mas assim, o fato é que com R$1.000 de garantias na carteira 23, que é a carteira de garantia geral, porque assim, quando você compra um papel, uma opção qualquer, ele cai simplesmente na carteira 21, que é a carteira livre. É a mesma que você vai poder vender daqui a 1 minuto. Na hora que você quer usar aquele ativo, aquela opção, aquele dinheiro, aquele contrato de ouro, aquele LFT, tem 5 tipos de garantias, né? Do mais líquido para o menos, é assim, dinheiro, títulos públicos federais, títulos privados de primeira linha, CDBs de bancos de primeira linha, que é o 3º tipo de ativo. Depois ações líquidas com desconto, tem que ter desconto por causa do risco.
e o quinto é ouro, que, né, segundo o Silvio Santos, vale mais do que dinheiro, né? Então são 5 tipos de ativos que são aceitos na carteira de 23 para garantir uma estratégia. Então se você depositar 10 mil reais no CDB ou em dinheiro mesmo, ou no título público federal, uma LFT ou uma LTN na tua carteira, na tua corretora, você teoricamente poderia fazer uns 10 quilos tranquilamente de vaca, ainda mais se você fizer a trava no pozinho. Se entrava no pozinho a coisa complica bem, mas eu sugiro que você tenha no mínimo 2 mil reais para cada quilo de estratégia que você vá simular. Eu gosto de mostrar, passar para vocês setups completos de estratégia, por mais que sejam setups mais complexos como esse, para vocês entenderem a importância de se desenvolver um sistema de tomada de decisão, de se tirar a subjetividade. Eu recebi um conjunto de investidores hoje que querem investir com um trader que faz modelagem, alta frequência, uma série de coisas, mas percebe-se que o cara não tem esse tipo de percepção, que é tirar totalmente a subjetividade, ainda está muito no fio do bigode, ainda está muito na folha do papel, no se tiver que estopar na hora eu vejo, ou melhor, não tem isso aí. Você não pode improvisar, porque a improvisação ela vai te obrigar a tomar a decisão mais importante, que é a decisão de saída, principalmente a decisão de limitação de prejuízo, no pior dos cenários, que é quando o prejuízo está no maior de todos os pontos, né, da sua estratégia, e você vai ser obrigado a tomar uma decisão sob pressão. Não é uma decisão, será que eu como estrogonofe ou filé parmegiana? É uma decisão importante. Nós somos péssimos estatísticos intuitivos, então a decisão provavelmente vai ser errada e a gente vai levar uma naba. O pior é isso. Você pode passar 10 anos ganhando dinheiro na moleza, porque essa situação não vai chegar, e depois de 10 meses vem uma situação dessa, você tromba com um caminhão de frente e se dá muito mal. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês. Acho que a gente está falando demais no Rachel. Vamos ver se a gente fala sobre outros tipos de estratégia avançada, calendários, condors, mesas e coisas assim, para que a gente tenha mais assuntos. Mas obrigado por participarem do nosso bate-papo. Segunda-feira tem bate-papo básico e temos aí a grade toda de programação. Gente, muito obrigado, uma ótima sexta-feira para vocês e tenham todos um grande final de semana.